Bom dia, pessoal. Tudo bem? Na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos dar uma retomada aí na nossa aula da semana passada, que nós falamos aí sobre subordinada, substantiva, subjetiva e predicativa. Só para nós darmos aí uma continuação nas orações subordinadas, nós vamos lembrar aqui, que a oração subordinada substantiva ela trabalha com funções sintáticas em relação à oração principal. Uma outra coisa aqui, importante que nós vamos retomar é esse conceito de oração subordinada. Por quê? As orações subordinadas, elas são dependentes da oração principal e vice-versa. Lá nas orações coordenadas, nós já sabemos que há uma independência entre elas, ou seja, cada oração ali tem sua função e seu sentido completo. Já na subordinada, nós temos essa relação de dependência aí. Uma vai estar auxiliando a outra. Essa ligação entre a oração principal e a oração subordinada, no caso da substantiva, ela vai ocorrer por meio de uma conjunção, que é aquela pontezinha ali de ligação entre a oração principal e a subordinada. Outra coisa que nós vimos também na semana passada, que todas as orações subordinadas substantivas são iniciadas por conjunções. Então, é exatamente isso que a diferencia da oração principal. Quando nós vamos lá, então, fazermos essa classificação de que tipo de subordinada substantiva eu tenho, o primeiro passo é fazer o quê? Separar a oração principal da subordinada. E toda subordinada substantiva vai ser iniciada por uma conjunção. Essa subordinada que nós veremos, independente da classificação que ela tenha, nós estamos vendo aqui a completiva nominal, mas nós vamos retomar um pouquinho aí a subjetiva e a predicativa. Se eu já sei que a subordinada é iniciada por uma conjunção e ela é do grupo de substantivas, isso quer dizer, então, que essa subordinada terá uma função sintática em relação à minha oração principal. Quais são essas funções que as substantivas podem desempenhar? Semana passada nós vimos a de sujeito, que é a classificada como subjetiva. Vimos aí também a predicativa, que a subordinada tem função de predicativo da oração principal. O que é que vai diferenciar essas substantivas umas das outras? Todas vão começar por meio de uma conjunção. Então, o que nós temos que fazer? A separação dessa subordinada da oração principal. E aí nós vamos fazer aquela barrinha, lembra? Colocando ali o início da substantiva e a separação ali da principal. A barra vai vir sempre antes da conjunção. E na semana também anterior, nós vimos que todas as orações chamadas de substantivas subjetivas, o que vai acontecer? Eu não terei evidência nenhuma na oração principal de sujeito. Por que isso vai acontecer? Porque ele vai estar presente lá na subordinada. Isso quer dizer que todas as outras substantivas, os sujeitos estarão presentes ali, de forma clara ou não, mas eu consigo identificar. Uma outra coisa também que nós lembramos, que eu passei para vocês, é que lá na subjetiva, nós temos sempre aquela estrutura, é necessário, foi pedido, será obrigatório, essas composições na oração principal. Por quê? Lá na subjetiva, nós vamos encontrar o sujeito. Lá na predicativa, nós temos o sujeito presente na oração principal e a oração principal termina com o verbo de ligação. Isso quer dizer que antes da minha conjunção, eu terei um verbo de ligação encerrando a minha oração principal. E agora, falando sobre completiva nominal, um conteúdo que nós vimos anteriormente aí, Se ela é classificada como completiva nominal, o que eu vou ter aí? A função de complemento nominal. Vamos dar uma relembrada aqui, no complemento nominal. O próprio nome já diz, completa o nome. E uma coisa muito importante,
esse complemento nominal sempre será precedido por uma preposição. Então, lá na parte de adjunta de nominal e complemento nominal, que nós vimos a diferença de um para o outro, nós vimos que o complemento nominal é termo integrante, diferente do adjunto adnominal, que é termo acessório. O que diferencia acessório de integrante? Acessório é algo que eu coloco a mais, se eu quiser. Integrante, não. É necessário estar presente, então eu não posso fazer nenhuma alteração ali, eu preciso dele. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, com a subordinada com função de complemento nominal. Se lá no complemento nominal eu já sei que ele é precedido por uma preposição, aqui na minha subordinada isso vai acontecer também. Aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ó, nesse slide aqui. Chego à conclusão de que o contrário é legal. Reparem aqui, ó. Primeira oração é a principal, embaixo aqui. Chego à conclusão. Olha aqui, pessoal, aquilo que eu falei sobre o sujeito. Quem é o meu sujeito aqui da oração principal? Eu. Ele não está aqui, ó, explícito, mas pelo verbo eu consigo identificar. Aqui nós temos um caso de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Ou seja, o verbo aqui, chego, me leva a encontrar o sujeito da oração, que é eu. E outra, nesse caso aqui, todos nós chegaríamos à mesma resposta para o sujeito, porque o verbo me direciona a identificá-lo. Aqui, ó, a conjunção está em negrito, porque ela está dentro da minha subordinada. Agora, reparem um detalhe. Olha o que nós temos antes do que? Agora, a presença de uma preposição. Voltando ao conceito anterior de complemento nominal. Completa nome e ele é precedido por uma preposição. Então, lá na subordinada, isso vai vir também, da mesma forma. Isso, nós vamos ter sempre conjunção dentro da subordinada substantiva. Lembra que nós vimos semana passada que é o que ou se? Olha aqui, ó, a nossa conjunção está aqui. Mas agora, essa subordinada aqui tem a função de complemento nominal. E o complemento nominal, ele tem a presença de uma preposição. Onde essa preposição vai aparecer, pessoal? Antes da conjunção. Então, se vocês quiserem, inclusive, porque esse slide aqui, essa parte não está no caderno, então vocês podem anotar aí ao lado. Na completiva nominal, antes da conjunção, tem que ter preposição, porque isso vem do complemento nominal. Então, as funções e as regras continuam existindo nos períodos compostos. Tanto que na subjetiva e na predicativa, essa conjunção não aparece, porque uma tem função sujeito e a outra de predicado. Mas, por ser completiva nominal, é obrigatório que haja uma preposição antes da conjunção. Outro detalhe. Lá na subjetiva, nós vimos lá uma estrutura mais ou menos padrão, que identifica que o sujeito está na subordinada. Vimos que lá na predicativa, a oração principal termina com um verbo de ligação. Olha uma outra informação importante aqui. Quando eu falei que o eu é o meu sujeito, olha onde está o verbo, chego. O verbo está aqui. Olha onde está a minha conjunção e antes dela a preposição. Outra dica. Olha o meu nome aqui, ó. Conclusão. Chego à conclusão. Quem chega à conclusão de algo. Olha o de aqui, ó. O mesmo de que gerou a pergunta para a conclusão, ou seja, ele precisa desse complemento, ele apareceu aqui na resposta. Porque a linha de raciocínio é a mesma lá para os verbos transitivos, que geram perguntas. Lembra que no verbo transitivo indireto, a mesma preposição na pergunta eu acho na resposta? Aconteceu a mesma coisa aqui, ó. Então, reparem a estrutura da completiva nominal. Identifiquei a conjunção, que ela tem que estar presente aqui na subordinada. Para ela ser completiva nominal, reparem que antes da conjunção eu tenho a preposição. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu fosse colocar uma barra. Ela ficaria exatamente aqui, ó, antes do de.
O de fica junto na subordinada. E outra identificação aqui, ó. Conclusão. Eu venho aqui embaixo e escrevo o nome. Professora, por que nós teríamos que fazer essas anotações? Mais à frente, nós vamos estudar a objetiva indireta. Se é objetiva indireta, já lembro o nome conhecido de vocês, que é o objeto indireto. O que o objeto indireto tem? Preposição também. E aí vocês vão observar que quando formos estudar essa classificação, teremos a preposição e a conjunção. Porém, não teremos nome antes da preposição, e sim verbo. Por isso que ela vai ser chamada lá na frente de objetiva indireta. Nesse caso aqui, ela é completiva nominal, por quê? Nome, preposição e conjunção depois. Então, do de em diante, é tudo da oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E a palavra conclusão é um nome que gerou uma pergunta, porque precisa de complemento. Então, olhem só. A oração subordinada, substantiva, completiva, nominal sempre se liga a um nome da oração principal, que está aqui, ó, conclusão, através de preposição. Aí vocês podem ter essas aqui, que são as mais comuns, o a, o de, o com, o por, o para, o em. Reparem aqui que no nosso exemplo foi usado o de. E detalhe, né? A preposição que aparecer aqui na sua pergunta, o seu complemento imediatamente terá o também presente com a mesma preposição. Então, sempre vocês farão o quê? Porque depois nós vamos unir todas essas orações. Então, para que vocês classifiquem corretamente, nós já vimos 3. Subjetiva, predicativa e completiva nominal. Qual é o primeiro passo? Separarmos a oração principal da subordinada substantiva. O que difere a subordinada da principal? A presença de uma conjunção. Na substantiva, nós vamos ver o que como conjunção e o se também fazendo esse papel de ligação entre as duas. As barras serão colocadas antes da conjunção e, atenção, completiva nominal, antes da conjunção nós temos a preposição. Então, eu venho aqui, ó, coloco a minha barra antes da preposição. E aí, pessoal, nós vamos ver que lá no caderno, eu gostaria que vocês destacassem aqui, ó, mantém uma relação de dependência sintática da oração principal. Então, vocês vão fazer duas coisas para mim aqui, ó. Vocês vão destacar palavras subordinadas e vão fazer uma seta para a palavra dependência para mim. Porque existem as orações coordenadas e elas são independentes. Então, por exemplo, em exercícios aí de concurso, eles vão trazer as duas, às vezes, no mesmo exercício, coordenada e subordinada. E aí você tem que lembrar o seguinte, que a coordenada é independente e a subordinada é dependente. Ok? Então, façam essa marcação aqui para mim, ó, da subordinada para dependência. Ou seja, uma não fica sem a outra. Por isso, tem essa relação de dependência. A ligação entre elas será por meio de uma conjunção. Vocês vão fazer uma outra seta aqui para mim, de dependência aqui para o lado, e vão colocar ligação por meio de conjunções. Vocês vão acrescentar, inclusive, aqui para mim, entre parênteses. Aqui nós temos o que, mas vocês acrescentem aqui, entre parênteses, o que e o se. Vou repetir. Marcou subordinadas, faz uma seta para a dependência. De dependência, aqui ao lado, vocês colocam ligação por meio de conjunção. E entre parênteses, o que e o se. Ok? Todo mundo anotou? Porque aí nós estamos aí sintetizando, né, essas informações para que na hora do exercício vocês já fiquem aí mais atentos na classificação. Então, ó, nós já temos aí várias informações importantes. Que uma oração principal se liga subordinada por meio da conjunção. Como nós estamos estudando substantivo, já sabemos que a subordinada tem função sintática em relação à oração principal. E já sabemos de 3 tipos. Subjetiva, função de sujeito, predicativa, função de predicado, e a completiva nominal, função de complemento nominal. Porém, a completiva nominal, nós teremos, antes da conjunção, a presença de uma
preposição. E isso vem lá do complemento nominal. Então, observem aqui, ó. As orações subordinadas substantivas podem funcionar, entre outras funções, como sujeito, predicativo, que nós já vimos, ou complemento nominal da oração principal. Geralmente, vêm introduzidas pela conjunção integrante que. Isso, que e se. Por que aqui geralmente? Porque em alguns contextos, para facilitar mais a nossa vida, né, na gramática, algumas conjunções não vão estar explícitas ali. Como assim, professora? Estarão subentendidas. Aí eu tenho que, ó, ficar bem atento aí nessa questão da interpretação. Ok? Então, e ó, a maioria das vezes, vocês vão ter o quê? Certo? Aparecendo aqui na subordinada substantiva. O C também vai aparecer, mas é mais comum que. E outra coisa, esse que dentro da subordinada substantiva sempre será conjunção integrante. Nós vamos ter um momento mais à frente aí que vocês verão que o que também pode ser pronome relativo. Semana passada eu até dei uma pincelada sobre isso. Para ele ser pronome relativo, ele tem que fazer referência a nome e não ligação de uma oração com a outra. Então, isso é muito importante, tá? Porque é comum também alguns exercícios, por exemplo, de letras A D ou E, todas as estruturas terem o que presente, e às vezes lá no enunciado pergunta qual é o único que funciona como conjunção integrante ou o único que funciona como pronome relativo. Ou, de repente, 4 alternativas com a mesma função e uma não. Depende da estrutura do enunciado. Então, para ele ser conjunção, que é o que nós estamos vendo agora, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a oração principal à oração subordinada. Prestem atenção no que eu acabei de falar, eu vou repetir. Para o nosso que ser conjunção integrante, ele liga duas orações. No nosso caso aqui, a principal e uma subordinada. Mas o que também pode estar presente numa outra estrutura de período subordinado, com a função de pronome. E aí é uma outra matéria chamada de orações subordinadas adjetivas. Para ele ser pronome relativo, ele vai fazer referência a um nome e não uma ligação entre orações, ok? Então fiquem atentos aí que neste momento o nosso que nos exercícios terão função de conjunção integrante. Eu gostaria que vocês destacassem isso aqui, tá? Ó, conjunção integrante que, porque existe ele também como pronome relativo. Então, ó, no nosso conceito aqui de oração subordinada substantiva, o nosso que vai ser uma conjunção integrante. Por que conjunção? É a ponte de ligação entre a oração principal e a subordinada, ok, pessoal? E aí, lá no caderno de atividades de vocês, tem algumas explicações específicas aí sobre a nossa completiva nominal. Então, olhem só, se eu já estou trazendo que ela é chamada de completiva nominal, está claro que a função sintática dela é de complemento nominal. Então, vocês lembrem-se que ao classificar, as classificações seguem conceitos já conhecidos de vocês, como sujeito, predicativo, complemento nominal. Nós vamos ver o objeto direto, indireto e o aposto, que são as outras funções que veremos mais à frente. Então, reparem aqui, ó. Você é contrário àqueles tomem a decisão, a que eles tomem essa decisão. Reparem aqui, ó, que já foi destacado com outra cor. E nós temos aqui também, ó, a presença do a antes do que. Reparem uma outra informação aqui, que inclusive vocês podem fazer essa anotação aqui, ó. Circulem esse é aqui e colocam um Vzinho embaixo dele. Reparem onde está o verbo e onde está a conjunção. Outra coisa, aqui embaixo, ó, o contrário. Aqui já vem dizendo que é um adjetivo, mas escreve aqui embaixo, ó, adjetivo. E esse A aqui, vocês vão fazer uma setinha para cima e vão escrever para mim preposição. Então, reparem que olha a estrutura, ó.
o verbo está aqui, nós temos aqui um nome, esse nome aqui, no caso, é um adjetivo. A conjunção, ó, presente na subordinada, que nós já sabemos que todas terão. Esse que é a nossa conjunção integrante, porque ele liga a subordinada à principal. E antes dele, a presença de preposição, porque gerou uma pergunta aqui. Se vocês quiserem, coloca um pezinho aqui embaixo de preposição. E, inclusive, podem até colocar uma barra aí também, ó. Coloca aqui OP e aqui a nossa subordinada. Então, o que vocês vão seguir aí para fazer a classificação depois? Quando nós juntarmos as três até agora. A barra antes da conjunção. Lembrando, se tiver preposição, a barra vem antes, porque a preposição fica lá na subordinada. Contrário aqui é o nosso nome, porque o complemento nominal ele pode ser representado por um substantivo, um adjetivo e um advérbio, que nós já vimos anteriormente. Então, esse contrário aqui, ó, gerou uma pergunta. É contrário a quê? Olha a dica, ó, o A apareceu aqui na minha pergunta. Então, ele vai aparecer na minha resposta também. Inclusive, está aqui, ó, contrário a quê? Certo? Então, nós temos, ó, nome, um adjetivo no caso, preposição antes da conjunção. Tudo isso daqui é complemento nominal. Então, ela foi classificada como completiva nominal. E olha aqui o sujeito na oração principal, ó, você. Foi o que eu disse semana passada. Todas as demais classificações de substantivas terão sujeito, só a subjetiva que não, porque o sujeito vai estar lá na subordinada. Nós temos aqui mais alguns exemplos, ó. O complemento nominal é aquele nome que gera pergunta. Por que ele gera pergunta? Porque ele precisa de um complemento. E esse complemento é que vai dar sentido a ele. Por isso, pessoal, que complemento nominal é termo integrante. Inclusive, eu gostaria que vocês anotassem aqui embaixo, ó, nesse pedacinho aqui. Coloquem assim, por favor. Complemento nominal, 2 pontos, termo integrante da oração. Vou repetir. Complemento nominal, 2 pontos, termo integrante da oração. Ok? Então, nós vamos ver aqui, ó, a mesma estrutura, vocês vão seguir o mesmo raciocínio. Olha o nosso D aqui, que é uma preposição antes da conjunção. Já é uma diferença entre a subjetiva e a predicativa que não tem essa estrutura. Olha onde está o meu verbo aqui, ó. Tem. Então, eu tenho. Vocês vão fazer uma anotação agora aqui para mim também, por favor. Em cima do tem, vocês vão colocar um V de verbo. Em cima de certeza, vocês vão colocar um N de nome. Então, vocês já têm aqui, ó, na oração principal, verbo seguido de quê? Nome. Em cima do D, vocês vão colocar um pezinho de preposição. Para que isso? Porque aqui, ó, você já tem um esqueminha de reconhecer a completiva nominal. Que esquema é esse? Eu tenho o verbo antes do nome e depois do nome eu tenho uma preposição, que automaticamente está antes da conjunção também. Então, ó, repetindo aqui, em cima do tem V de verbo, em cima de certeza o N de nome, e em cima do D a preposição, porque daqui em diante nós já sabemos que é toda a nossa subordinada. E no nosso caso aqui, o que é a conjunção integrante, certo? Então, ó, você tem certeza, quem tem certeza de algo, ou sobre alguma coisa. No caso aqui, ó, tem certeza de que a mesma preposição dada ao nome aqui na sua pergunta apareceu aqui na resposta. A mesma coisa aqui, ó. Sou favorável. Ó, o nosso sujeito aqui é oculto ou desinencial. Eu sou favorável. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Em cima do sou, vocês vão colocar um V de verbo. Favorável, vocês vão colocar um Nzinho de nome. Lembrando, pessoal, que o nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Vimos aqui no primeiro caso que é um substantivo e agora nós temos um adjetivo. Mas isso daqui é só para vocês lembrarem que são essas 3 classes gramaticais que representam aí os complementos. Então, olhem só, mais uma vez, ó, sou favorável a quê? O A está lá na minha pergunta,
Olha onde ele apareceu aqui, ó, também na resposta. Então, ó, V, N e em cima do A, o P de preposição. Então, vocês repararam aqui, ó, que a oração principal para ter uma subordinada completiva nominal, ela termina com o quê? Um nome e logo em seguida do nome vem a presença da preposição. Aí todo o restante que está junto com a conjunção vai fazer exatamente o papel de complemento nominal. Aí sim eu posso classificá-la como completiva nominal. Tudo ok por enquanto? Vocês estão fazendo as anotações que eu pedi? E aqui vem, ó, a estrutura. Sujeito, porque todas as completivas nominais terão sujeito. Ó, o verbo que nós fizemos a marcação. Um nome incompleto. Agora eu queria que vocês fizessem, por favor, uma anotação aqui embaixo, ó. Puxa uma setinha aqui embaixo de nome incompleto. Escrevam para mim substantivo, vírgula, adjetivo e advérbio. São os 3 casos aí que nós temos como nomes que vão precisar aí, ok? De complemento. E aqui vem, ó, a minha oração subordinada substantiva completiva nominal. Agora, olha só, aqui entre o nome incompleto e a oração subordinada, eu quero que vocês aqui em cima, exatamente, vou repetir, ó. Aqui embaixo de nome incompleto, nós vamos colocar quais são esses nomes. O substantivo, o adjetivo ou o advérbio. Aqui embaixo. Em cima desse mais aqui, vocês vão escrever para mim a palavra preposição. Porque, ó, entre o nome incompleto e a oração subordinada, exatamente nessa ligação aqui, ó, eu terei a preposição, porque na oração subordinada eu já sei que ela começa com conjunção. Então, aqui em cima do mais, vocês coloquem preposição, que é a primeira palavra que vai começar a completiva nominal, ok? Então, tanto que nós vamos ver aqui, ó, sujeito, todos, estavam, verbo, certos, adjetivo. Olha a minha preposição aqui, ó, o de, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ok? Então, a mesma coisa aqui, ó, todos tinham certeza. Agora aqui mudou a classe, viu? Ó, certos é adjetivo, que trabalha com característica, e certeza aqui é um nome. Então, aqui já é um substantivo, certo? Um substantivo pode ser transformado em adjetivo ou vice-versa. Então, reparem aqui, ó, que nós temos o de, iniciando a nossa subordinada completiva nominal, que é onde eu pedi para vocês fazerem a anotação aqui em cima. Ok até agora, pessoal? Então, essas identificações, porque é importante que vocês façam, na hora dos exercícios, as mesmas anotações. Então, eu peço aqui, ó, que vocês façam tudo isso, ok? Então, vamos dar continuidade aqui, por favor. Nós temos aqui orações desenvolvidas e as orações reduzidas. Nós vamos ver aqui o conceito exatamente da desenvolvida e da reduzida. Quando eu falo em oração desenvolvida, nós vamos ter toda a estrutura que vocês precisam aí identificar dentro do contexto. O que nós vamos fazer então? Nós teremos a nossa oração principal e a nossa subordinada desenvolvida, ela tem a presença de conjunção. Então, vocês vão fazer uma setinha aqui em cima, ó. Desenvolvida, presença de conjunção. Façam esse favor para mim. Desenvolvida, a diferença entre as duas é exatamente essa aqui, ó. Uma tem conjunção e a outra não. Então, aqui na desenvolvida, vocês vão colocar para mim presença de conjunção. E na reduzida, vocês já vão vir aqui embaixo, ó, e vão destacar para mim, ó, sem a conjunção. É a principal diferença, tá, pessoal, entre uma e outra. Ok? Então, primeira dica, então, para diferenciar uma desenvolvida de uma reduzida. A desenvolvida tem a presença de conjunção, que nós temos aqui, ó, exatamente o A. Puxa uma setinha aqui para mim. E coloque, desculpa, gente, o que? O A aqui é preposição. Puxa o que aqui, ó, uma setinha. Escrevam para mim conjunção.
ok? E aqui, ó, o que acontece na reduzida? Reparem que entre o a, que é a preposição, e pedirmos, não há a presença da conjunção. Outro detalhe, o verbo aqui, ó, ele foi modificado. Como assim modificado? Nas orações reduzidas, os verbos, eles apresentam-se em formas nominais. Vocês vão fazer uma outra anotação aqui embaixo para mim de reduzida. Verbos em formas nominais. Repetindo aqui, ó, embaixo de reduzida, vocês já colocaram aqui, ó, que não tem conjunção, então nós vamos colocar aqui embaixo. Verbos nas formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Aí eu gostaria que vocês anotassem, então, também as formas nominais. Embaixo de reduzida, os verbos estão nas formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Ok? Então, olhem só. Você é contrário a que peçamos isenção de imposto à prefeitura? Temos aqui, ó, contrário, que é o nosso nome, o a nossa preposição e o que, nossa conjunção. Então, essa estrutura aqui é de uma oração desenvolvida. Na reduzida, nós já vimos duas informações que a diferem da desenvolvida. Não temos a conjunção presente e a oração subordinada, ela vai ser iniciada com o verbo em uma das formas que são infinitivo, gerúndio e particípio. Então, ó, reparem que aqui embaixo a oração reduzida está sem a conjunção e o verbo está no infinitivo. Tá vendo? Aqui era peçamos e aqui pedimos. Desenvolvido, ó, tive a impressão de que estava voando. O nosso nome está aqui, a nossa preposição seguida da conjunção. Então, ela é desenvolvida. Para eu fazer a forma reduzida, a primeira coisa que eu tenho que retirar, ó, é a preposição. Tive a impressão de... Professora, a preposição permanece? Permanece, porque a função dela continua sendo complemento nominal. E o complemento nominal, ele precisa de preposição antes. Olha o que aconteceu com o verbo, pessoal, ó. Estava conjugado lá no pretérito imperfeito. Olha o estar aqui, ó, infinitivo. Circulem o estar aqui para mim, escrevam do lado infinitivo. Infinitivos são todas as terminações verbais com R, tá? Então, ó, coloquem aqui do lado duas informações. Circulou o estar, escrevam infinitivo, e aqui do lado, sem a conjunção, que é o que diferencia as duas. Mesma coisa nós vamos fazer aqui embaixo, ó. Vejo a necessidade de que todos compreendam minha decisão. Temos aqui um nome, necessidade, preposição, conjunção. O que aconteceu lá na reduzida? Qual é a primeira coisa que eu faço? Retirar a conjunção. E aí, o que eu faço aqui? Transformo o verbo em uma forma nominal. Lembrando, gente, que aquelas terminações NDO ou DA, né, dependendo da concordância, e também o DO, DA, alguns verbos, nós não vamos poder colocar exatamente essas terminações, porque são verbos que vão necessitar aí de alguns ajustes, ok? Que tipo de ajuste? Essa terminação, ok? Então, ó, principal diferença entre a desenvolvida e a reduzida. Na reduzida não há conjunção presente e os verbos ficam na forma nominal, ou infinitivo, gerúndio ou particípio. E esse exercício aqui que vocês fizeram, sim, aí porque a locução verbal, ela vai seguir exatamente esse raciocínio aí, ó, a pergunta que foi feita. Na locução verbal nós temos dois verbos, certo? Um principal e o auxiliar. O auxiliar está primeiro e o principal depois. E o principal sempre está em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Observem que, ó, vocês fizeram esse exercício que nós fizemos toda a correção lá na videoaula, e aqui ele pediu que vocês transformassem, né, essa estrutura aqui, ó. Sou favorável à sua vinda, sou favorável a que você venha.
A torcida tinha confiança na vitória do time, a torcida tinha confiança em que o time venceria. Reparem que tudo que vocês fizeram aqui foi inserir a conjunção. Por quê? O termo destacado tem a função de complemento nominal. Porém, agora eu preciso trazer uma estrutura de subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nesse caso aqui, a forma é desenvolvida. Qual a diferença entre desenvolvida e a reduzida? Exatamente a presença da conjunção. Por isso que ao longo do exercício, a todo momento, vocês foram fazendo o que aí? Inserindo a conjunção para começarmos a subordinada. É claro que algumas coisas foram sendo modificadas. Por exemplo, esse A aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma fusão do A artigo com A preposição. Tanto que a fusão foi representada pelo acento grave, que lembra um outro conteúdo que nós estudamos, crase. Agora aqui, ó, o A veio apenas com uma função de quê? Preposição. E o sua, que era um pronome possessivo, ó, virou você. Por isso que essa estrutura aqui, ó, foi alterada. A mesma coisa aqui, ó, o na, que é exatamente a contração de em mais a, o que ele veio aqui, ó? Ele veio só com em e logo em seguida eu coloquei a conjunção. Então, reparem que há algumas modificações aqui nessas transformações. Ó, a mesma coisa aqui, ó, o a aqui, com acento grave, representa a fusão do a artigo com a preposição. Como eu vou inserir uma conjunção depois, na subordinada, o que eu tenho antes da conjunção na completiva nominal? Preposição, ok? Então, vocês viram aqui, ó, o a, o de, sempre aparecendo aqui como as principais preposições aí que fazem a ligação entre a principal e a completiva nominal. Então, tem que ficar atento nesses ajustes aí, para que vocês não confundam a mudança, né, dessas combinações ou contrações para a forma desenvolvida. E aqui, ó, ele pediu para que vocês transformassem desenvolvidas em reduzidas. Nós vamos fazer uma anotação aqui agora. Vocês vão puxar uma setinha e vão escrever com conjunção e ao lado aqui de reduzidas sem conjunção. É a primeira coisa que eu preciso fazer na transformação. Quando eu tiro da desenvolvida para a reduzida, eu vou tirar a conjunção. E a segunda dica, vocês vão anotar aqui também ao lado de reduzidas, verbos nas formas nominais. São duas coisas que a reduzida tem de característica. A falta da conjunção, né, a retirada dela, e verbos em formas nominais. Tanto que vocês viram aqui, ó, o tirar-se virou tirar. Depois aqui, ó, o vi virou visto. Ó, eu não posso colocar DO aqui. Visto, não existe, certo? Presenciado. E aqui depois, ó, sejam preservadas, ó, virou o quê? Preservar. Aqui nós temos uma locução verbal, ó, que foi perguntado logo atrás aí. Nós, ó, verbo auxiliar e o verbo principal. Olha aqui, ó, o verbo auxiliar conjugado e o verbo principal numa forma nominal, que é o particípio. Só que na transformação ele veio para o infinitivo. Então, pessoal, essas dicas aí que eu pedi para vocês anotarem é exatamente para que vocês façam aí a identificação. E no exercício 10, vocês tinham que analisar todos os termos destacados e dizer se era completiva nominal ou não. Então, qual era a primeira coisa que vocês fariam? Em cima de certa, N, em cima do DP, e logo depois vem a subordinada. Ou seja, antes da conjunção eu tenho preposição e tenho nome. Então, ela foi classificada como completivo nominal. Tanto a letra A, quanto a B, a E, a F, a H e a I. Todas, ó, nome, preposição e depois conjunção. Por que a G, por exemplo, não foi marcada? Olha o que nós temos antes do que? O era. Anotem aqui em cima para mim, ó, VL. O que é VL? Verbo de ligação. Então, aqui, ó, a letra G, se nós fôssemos classificá-la, nós classificaríamos como oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Então,
E olhem essa daqui. Era impossível que ele terminasse o trabalho em um mês. Observem aqui, ó, era impossível. Lembra aquela estrutura que eu disse anteriormente sobre as subjetivas? Se vocês observarem aqui, ó, era impossível é a minha oração principal. Vocês conseguem visualizar alguma coisa de sujeito aqui? Não, porque ele está aqui, ó. Ele. O que era impossível? Que ele terminasse o trabalho. O meu sujeito está aqui, ó. Se eu fosse classificar, ela seria oração subordinada substantiva subjetiva. Então, por isso que é bom fazer essas marcações aqui. Na letra C, por exemplo, circulem esse ele aqui e coloca do lado sujeito. Por isso que a letra C também não foi marcada. Certo? Então, pessoal, nós fizemos uma revisão da substantiva, da predicativa e agora vimos a completiva nominal, encerrando aí essa primeira parte